Fala aí, meus amigos do Áudio para Igreja, tudo beleza? Então, pessoal, a gente está preparando um vídeo muito legal para vocês. Eu vou falar hoje sobre a criação do som, como que ele se forma, por que que ele se forma, tá? E vou tentar fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou ver aqui um formato diferente. Se vocês curtirem, não deixe de se inscrever, tá? E deixa o like aí. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, dando continuidade aí no vídeo, agora vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, tá? De onde vem o som e como ele se forma. Só lembrando, pessoal, que se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, aí se inscreve embaixo, ativa o sininho para receber a notificação, que a gente posta sempre muito conteúdo legal aqui para vocês, tá? Então segue a gente nas redes sociais aí, você já tá aqui no YouTube ou no Facebook, e também tem nossa rede social do Instagram, todo sempre áudio para a igreja, tá? Então, pessoal, o que é o som, né? Como que ele se forma? O som é uma mudança de pressão muito rápida através de um meio. E que meio é esse? É um meio elástico, né? O som ele precisa de um meio para poder se propagar, né? E o que é o meio elástico? O meio elástico são qualquer meio que possui moléculas, né, para poder o som ir através dele. No caso, a gente tem aí os exemplos, o ar, que é uma parte, um meio gasoso, né, aí que o som se propagar. Tem um meio líquido, né, que é através da água, dos líquidos, aí um óleo. Ou então nós temos aí os metais, madeira, que são meio sólidos, tá, que o som pode percorrer. Então aí, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês os dois tipos de ondas que a gente vai encontrar em diferentes meios, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção aí. Então, nesses meios que eu falei, que seja ar, água, ou os meios sólidos, tá? A gente vai ter esses dois tipos de ondas aqui, que é uma onda longitudinal ou uma onda transversal, tá, pessoal? Então, o som, se você conseguisse enxergar o som, você conseguiria enxergar nessas duas formas aqui dele, ou como longitudinal, aqui corrigindo, uma onda longitudinal ou uma onda transversal. São as duas formas que ele vai se propagar aí para vocês, né? Um exemplo de onda longitudinal que nós temos aqui, pessoal, é bem conhecido de vocês aí, que são os alto-falantes, né? Aí que a gente tá vendo aí esse exemplinho aí. Para quem segue a gente já viu essa imagem no nosso Instagram aí, né? E também por e-mail, que a gente costuma mandar pro pessoal conteúdo aí muito bacana. Então aí como que acontece esse tipo de onda aqui? O alto-falante, pessoal, ele faz esse movimento para frente e para trás, como vocês estão vendo aí, né? E quando ele faz esse movimento para frente, ele causa numa onda longitudinal esse efeito que a gente chama aqui, ó, de compressão e rarefação. Imagina que são várias, que cada vez que o alto-falante vai para frente, ele comprime as moléculas de ar, tá, pessoal? E quando o cone se desloca para trás, ele descomprime, causando o efeito chamado rarefação, tá? Então ele separa as moléculas e comprime as moléculas, separa e comprime. Então ele faz esse movimento repetidamente e nisso causa essa excitação, essa movimentação dessas moléculas no ar. E aí vocês têm aí vocês conseguem perceber o som, tá? Através dessa movimentação. Então tá aqui de novo, como se você olhasse aquela onda que eu acabei de mostrar para você, longitudinal, cada vez que a molinha está espalhada, são essas moléculas de ar aqui que elas estão mais distantes uma das outras. E quando o alto-falante vai para frente, ele comprime essas moléculas. Então ele vai fazendo isso repetidamente, tá? E aí ele cria essa onda chamada onda longitudinal. Vocês podem ver aí, tá? Então aqui nós temos o movimento de rarefação e compressão, tá? Sempre fazendo esse tipo de movimento. E como é que a gente gera uma onda transversal, que é esse tipo de onda aqui, pessoal? É bem simples. Aqui você pode ver que como se fosse uma corda de um violão vibrando.
A corda do violão vibrando, ela cria esse tipo de onda aqui, no meio metálico, né? Como a gente já falou, o som precisa de um meio. Então, quando você toca a corda do violão, ela vibra fazendo esse tipo de movimento aí, que ele sobe e desce, sobe e desce. Isso aqui é até uma exemplificação de uma senoide, né? Se você for olhar no áudio, a senoide ela faz esse movimento bem parecido aqui. É uma representação bem legal aqui que você consegue ver de uma onda transversal, né? E para a gente poder ter uma fonte sonora, pessoal, a gente precisa de três elementos básicos, que é uma fonte primária, tá? No caso do alto-falante aqui, qual seria essa fonte primária para a gente conseguir ter uma fonte sonora? É o sinal elétrico que entra aqui nos polos do alto-falante. Então esse sinal elétrico entra e ele cria a fonte primária que vai gerar esse movimento. Aqui dentro acontece uma cadeia de eventos aqui dentro da bobina, tal, e isso se desloca. E aqui a gente é quando começa todo a criação da fonte sonora, tá? Então o sinal elétrico entra e aqui a fonte sonora primária é a parte do sinal elétrico. Se a gente tivesse em um violão, por exemplo, qual seria a fonte primária? Seria você tocar na corda, seria a pressão que você dá na corda do violão, então ali seria a fonte primária. Ou, por exemplo, um instrumento de sopro, seria com você soprando, por exemplo, numa flauta. O movimento primário, ali para você ter a fonte sonora, seria o sopro na flauta. E logo em seguida a gente tem o elemento vibrante, que é como se fosse o elemento secundário, né? Digamos assim, o elemento vibrante, que é o quê? O que está gerando, o que está vibrando para conseguir gerar o som. Então, no caso do violão é a corda, aqui no caso do alto-falante é o seu cone, né? E cone aqui é o que está fazendo o movimento de ir e voltar, né? Que está vibrando aqui, que gera o segundo elemento, que é o elemento vibrante. E o terceira coisa o terceiro elemento, né? O terceiro fator que você precisa ter para conseguir ter uma fonte sonora é o ressonador, né? No caso do violão, como a gente tem um violão, é nada mais do que a caixa do violão, né? Que ele vai dar amplitude na vibração. Então, deixa eu só pegar aqui para vocês a imagem da onda sonora, tá aqui. Então, o que é que a caixa do violão vai fazer? É como se ela pegasse essa amplitude, esse sinal aqui, né, essa vibração, e ela aumentasse, né, o popular volume, que a gente chama, ela dá volume, ela aumenta o tamanho disso, da vibração do que a gente está tendo aqui. Então, no caso, seria a caixa do piano também, que ela vai dar essa amplitude que você precisa, né? Então, são os três elementos, que é a fonte primária, no caso é a ação ou sinal elétrico, ou o tocar no violão, lá é a parte primária para você poder criar o som, o elemento vibrante, que no caso aqui é o cone do alto-falante ou a corda do violante, e o ressonador, que é o que vai pegar essa vibração e amplificar para você conseguir ouvir isso, né? Então, seriam os três elementos que você precisa para você ter a criação de uma fonte sonora. E pessoal, é muito interessante também, para caráter de curiosidade para vocês, muitas pessoas, a gente assiste muito filme, né? E a gente vê aquelas explosões no espaço, né? Eu até tenho aqui uma que eu usei aqui para fazer um conteúdo aqui. A gente vê essas explosões aqui no espaço, né? Ou então eu gosto muito dos filmes dos Vingadores, e eu assisti o Ultimato, e tem lá quando o Thor chega numa estrela e ele começa a bater papo numa estrela, só que no vácuo do espaço. E como a gente já aprendeu na primeira parte que eu expliquei lá para vocês, o som ele precisa de um meio para poder se propagar. E no vácuo nós temos total ausência desse meio, né? A gente não tem nada, o próprio nome já diz. Então seria impossível você ouvir uma explosão, tá? Ou conversar, bater papo com alguém, já que você não tem esse meio para que possa se propagar. Então, aí acabou totalmente aí com o efeito de fantasia dos filmes aí que vocês veem, né?
essas conversas espaciais ou os barulhos de explosões e destruições, é totalmente impossível isso acontecer no vácuo. E pessoal, para concluir, nós possuímos a maior ferramenta, que é o nosso ouvido humano, para captar esse tipo de fonte sonora, que são os receptores, né? O nosso receptor natural, que a gente já nasce, é o nosso ouvido. Um erro técnico aqui, rapidinho aqui. Caraca, velho, tu cagou o vídeo mesmo. Caguei. Que merda, bicho. Então, pessoal, continuando aqui, vou deixar isso aqui na edição, não vou editar isso aqui não. Eu vou botar o fundo preto aqui para todo mundo ver aqui que tu tava bagunçando meu vídeo. Então, pessoal, nós precisamos, para a gente poder captar todo esse acontecimento que tem no físico, né, do ar, do som, a gente precisa de um receptor. E o nosso receptor natural, gente, é o nosso ouvido. Tá? Que é ou então o nosso receptor, o homem com a genialidade dele, ele criou receptores, no caso, como as cápsulas dos microfones, né? Que são os responsáveis por captar esses tipos de ondas que estão no ar aí e transformar isso em sinal elétrico e mandar ou para um processador de áudio, ou no caso do ouvido, ele manda para o nosso cérebro. Beleza, pessoal? Então, gente, aqui eu fiz um videozinho rapidinho só para explicar para vocês. Espero que tenha ficado claro, não tenha ficado confuso. Claro que se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários aí embaixo aí. Assim que a gente tiver um tempo de responder para vocês, eu vou estar respondendo, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre como que o som é formado e os tipos de ondas que eles criam aí no ar ou nos meios, né, que ele precisa para se propagar. E depois eu vou fazer, se você curtiu esse formato de vídeo, você deixa o comentário aí embaixo, deixa o seu like e deixa sugestões também de novos vídeos aí. A gente vai estar fazendo, sempre que possível, videozinhos assim para vocês entender esses fenômenos físicos que acontecem no nosso mundo lindo aí do áudio. Beleza, galera? Então, é isso aí. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até a próxima. Valeu!